Antes de começar a falar sobre multiplexação, é importante eu fazer explicar um pouco da motivação que levou a abordar esse tópico, porque possivelmente pode não ser do conhecimento de todos. E o que acontece é o seguinte: em cada momento em que a gente vai ativar um PIX ou uma nova localidade, se essa localidade começar com um único PIX, não é necessário que a gente tenha fibra ótica, porque a fibra ótica é necessária para fazer a interligação entre os PICs. Agora, se for uma localidade existente que vá agregar mais um PIX, que tenha havido a candidatura de uma outra entidade que deseja hospedar um PIX, ou mesmo uma nova localidade que comece com mais de um PIX, que vai ter que ter interligação entre os PICs, essa interligação é necessária para compor, conforme o Milton comentou ontem, uma única matriz de comutação de tráfego na localidade. Tá? Então, sempre que vai haver a necessidade de interligação em fibra, a multiplexação ótica, em algum momento, ela vai ser necessária. Tá? Então, aqui, particularmente na localidade de São Paulo, a gente tem uma demanda muito grande para esse tipo de recurso, de artifício, né? Então, e um outro aspecto é que sempre que um novo PIX é estabelecido, o NIC, quais são os requisitos exigidos para a composição de um novo PIX? Primeiro, a infraestrutura de data center para hospedar os equipamentos que vão se conectar com outro PIX. Um outro aspecto, um outro requisito, fibra ótica, e é um único par de fibra ótica, né? São casos muito esporádicos, onde existe a disponibilidade do provedor de fornecer mais fibra ótica, mas assim são raras exceções. Então, a gente não exige que haja mais do que um par de fibra ótica de conexão entre os PICs, ou de um PIX para com o PIX central. E participantes que desejem se conectar naquele PIX novo, né? O objetivo é ter adesão de participantes. Então, esse aspecto da multiplexação ótica, ele entra na necessidade de expandir, eventualmente, a capacidade de conexão entre esse PIX e o PIX central, em cima de um único par de fibra. Tá? Bom, aqui um pouco de conceito de multiplexação, né? Multiplexação consiste em você transmitir várias comunicações diferentes em um único canal físico, seja ele cabo, fibra ótica, né? E um exemplo típico de multiplexação, que tem um pouco a ver com um sistema de multiplexação que eu vou comentar mais à frente, que é o WDM, é a multiplexação, a transmissão de rádio. Hoje a gente tem as emissoras de rádio fazendo transmissões em frequências diferentes. E quando vai se estabelecer um novo enlace de rádio comercial, é necessário que haja um licenciamento frente à Anatel daquela frequência. Por quê? Para não haver interferência entre as frequências. Então, a diferenciação entre frequências de transmissão de rádio tem bastante a ver com o sistema que eu vou comentar à frente, do WDM, que também são frequências que não se misturam exatamente por serem frequências distintas. Tá? Uma metodologia, um sistema de multiplexação bastante conhecido é o sistema de multiplexação por divisão no tempo. Sempre que você tem uma transmissão monocanal, seja de fibra ótica, seja de transmissão por cabo, aquela transmissão ela é serial. Então, para que você transmita muitas informações, diferentes informações, num mesmo meio físico, numa mesma fibra ótica, você tem que alocar essas comunicações em intervalos de tempo diferentes. Então, essa daqui, seja a Ethernet, transmissão ATM, como foi comentado, todas essas aí que utilizam um único meio físico para transmitir muitas informações, elas contam com a multiplexação por divisão no tempo. Tá? Num sistema monocanal tradicional, o que se faz? Isso em fibra ótica, né? Para transmitir um monocanal de 10 GB, o que eu faço? Eu pego duas fibras, transmito por uma fibra e recebo por outra fibra. Essa é a transmissão monocanal que a gente conhece. Precisa de duas fibras para fazer a transmissão. Já há algum tempo, a gente tem contado com um artifício
quando a gente precisa fazer o aumento de capacidade naquele par de fibra que eu mencionei, num primeiro momento, a gente avalia até quanto a gente precisa ir na capacidade de conexão daquele PIX com o PIX central. Então, para fazer uma expansão, para duplicar uma capacidade de conexão, nós temos usado, né, na verdade, todas essas tecnologias que eu vou comentar, elas foram sendo usadas ao longo do tempo, mas não deixaram de ser usadas. Elas são usadas sob demanda, conforme a demanda exige. Se eu preciso de muita capacidade de conexão, eu uso uma tecnologia. Se eu preciso de simplesmente dobrar a capacidade de conexão, eu uso tecnologias de menor porte. Tá? Então, esse aqui é uma tecnologia chamada de multiplexação direcional, que é o acoplador direcional, vulgarmente chamado por duplex, onde eu consigo fazer uma única interface, a transmissão e recepção daquela interface, eu entro nesse dispositivo e ele me permite fazer a transmissão do TX e RX por uma única fibra. Então, no par de fibra, eu consigo fazer duas transmissões, TX e RX. Então, eu passo de uma transmissão monocanal para uma transmissão de 2 canais naquele par de fibra. Eu duplico a capacidade em questão de muito rápida a implantação desse sistema, e é um sistema passivo. Tá? A gente ainda usa, ainda compra esse tipo de dispositivo. Então, aqui está um exemplo de aplicação. Né? Eu passo de uma transmissão monocanal, aquela de cima, eu aplico 4 dispositivos, 2 de um lado, 2 de outro, utilizando o par de fibra, eu consigo transmitir em cada uma das fibras um TX-RX, uma interface de 10 GB no caso. Eu passo para 20 GB de capacidade de conexão. E esses dispositivos existem tanto para comprimentos de onda de 1310 quanto para 1550. Isso aí é uma opção que você faz na hora da compra. Um outro recurso, também utilizado pelo PTT, é uma mescla entre multiplexação direcional e multiplexação WDM. É o WDM grosseiro que a gente fala, não é o WDM denso, que eu vou comentar mais à frente. É o WDM que faz a diferenciação entre o 1310 e o 1550. Então, o mercado oferece hoje esse tipo de dispositivo que faz essa junção. Ele tem internamente os acopladores direcionais e mais os multiplexadores WDM. Então, o que eu consigo fazer? Eu entro com uma interface TX-RX 1310, ele costuma ter 5 portas, são aquelas 4 portas de entrada do TX-RX e a porta que sai para a fibra. Então, eu entro com um canal TX-RX 1310, um outro canal 1550, e o dispositivo acopla essas transmissões, tanto na questão direcional quanto na questão da multiplexação por comprimento de onda, numa única fibra. Então, naquele par de fibra, eu consigo, naquele par tradicional, né, onde eu fazia uma transmissão monocanal, eu consigo chegar até 40 gigabits usando interfaces, né, logicamente. Interfaces de 10 GB, eu consigo chegar até 40 GB de comunicação entre um ponto e outro. Tá? Aqui também é a mesma coisa, né, um exemplo de aplicação. Características dessas tecnologias, tá? Primeiro, elas têm uma menor capacidade de expansão, eu consigo chegar com o último dispositivo mencionado, né, o quadruplex, até 4 canais de uplink, isso por par de fibra, né? Sendo redundante, eu coloco dos dois lados, vou ter 40 GB redundantes. Ele possui uma limitação de distância, né, porque, como é um elemento passivo, ele tem a perda de inserção, e ele não dá ganho no sinal. Então, ele só dá perda no sinal. Então, no dimensionamento do enlace, eu já tenho que contar com as perdas de inserção que ele impõe. E ele é dependente também de uma boa qualidade das fibras externas e das instalações óticas. Porque, como ele trabalha com o recurso físico de acoplamento direcional, qualquer reflexão que eu tenha no percurso do sinal, essa reflexão ela se soma ao sinal que está entrando e vai atingir diretamente o receptor óptico. Dependendo do nível dessa reflexão, eu posso ter taxas de erro e até chegar a ponto de tornar o sinal irreconhecível. Então, as instalações ópticas têm que estar muito bem feitas. Tá?
Bom, aqui já parte para o sistema de transmissão DWDM, que é o WDM denso, né? Esse sistema de transmissão, o PTT tem usado, inicialmente começou com 20 canais, e mais adiante optamos por sistemas de 40 canais, tá? E toda a representação que eu fizer, que for apresentada aqui, que fizer menção à cor, na verdade a cor é simplesmente didática, tá? Porque todas as transmissões óticas são feitas em frequências abaixo da luz visível, do espectro visível. Então nada é visível. Inclusive não recomendo ninguém tentar ver se está chegando sinal na fibra, porque apesar de não ser visível, né, tem sistemas que têm muita potência e podem danificar a vista. Aqui eu mostro um pouco da grade. Eu comentei a respeito do sistema de 1550 nanômetros. Quando alguém oferece, um fornecedor oferece uma interface de 1550, ele não dá precisão para essa interface. Ela pode variar de 1540 até 1560, não existe uma precisão. Por que disso? Porque o receptor óptico ele é faixa larga, ele consegue interpretar qualquer das frequências, mesmo elas variando, né, a margem de variação é muito grande. Já na transmissão do DWDM, eu tenho necessariamente que ter a precisão, vocês podem ver aí, ó, com 2 casas decimais. Cada um dos canais que vão ser inseridos no DWDM tem que ter essa precisão de 2 casas decimais, para que um canal não interfira no outro, tá? Isso aqui é a frequência do laser, tá bom? Numa multiplexação DWDM, eu tenho dois tipos de situação. Eu posso ou não precisar contar com amplificação ótica, dependendo das condições da fibra. Se forem pontos próximos a serem comunicados, eu posso dispensar o uso de questão de amplificação, tá? Eu simplesmente entro com os sinais coloridos, né? Nas MUX-DMUX eu consigo fazer a transmissão sem amplificação. Aqui estão, cada um desses feixes coloridos aqui está representando uma fibra ótica, uma fibra de transmissão e uma de recepção, tá? Aquele par de fibra que eu mencionei. Em algumas situações, mesmo com qualidade boa de fibra, se eu tiver uma distância a ser vencida pelo enlace muito grande, eu necessariamente vou ter que contar com amplificação ótica. E mesmo às vezes em condições onde com qualidade de fibra, eu não precisaria contar com amplificação, em função da má qualidade das fibras, às vezes eu preciso contar com esse recurso, tá, de amplificação para poder romper compensar a má qualidade das fibras. Isso a gente já tem trabalhado nessa. A gente insiste para que as fibras sejam entregues com qualidade, para exatamente poder diminuir o investimento no atendimento da demanda. Bom, inicialmente, nós começamos a trabalhar com sistemas com que utilizavam um recurso chamado transponder, que é uma placa que faz a conversão de uma interface ótica, que a gente chama de uso comum, né, que é 1310, 850 nanômetros, 1550, que não tem aquela precisão que eu mencionei do DWDM. O TX-RX dessa interface, ela entra na placa chamada transponder, está representada por aquelas cores ali no chassi, DWDM, e o transponder é o responsável por fazer a conversão para aquela frequência daquela tabela que eu mencionei, cada uma daquelas frequências, tá? E a partir dali entra na multiplexação e vai para a linha, com amplificação ou não. Qual o inconveniente qual foi o motivo da gente pensar em talvez dispensar o uso dos transponders? O fato de eu ter que, a cada conjunto de canais a serem inseridos no DWDM, eu ter que dispor de um novo chassi. Em muitos casos, em PICs remotos, a gente não tinha disponibilidade de tanto espaço para crescer com a capacidade necessária, não contava com tanto espaço. Então, a cada grupo de 8, 10 canais, eu preciso incluir um chassi para comportar os transponders. Então, esses sistemas, né, inicialmente, foram comprados sistemas de 20 canais, de tecnologia Padtech, e os PICs iniciais que foram atendidos foram a Log, Level 3 e Oi.
Em 2012, nós fizemos uma revisão da topologia de rede, né, tanto do core de rede quanto da capacidade de expansão, de canalização de tráfego em cima da par de fibra, e optamos pelo uso de interfaces já coloridas. Aquelas interfaces que eram inseridas antes no transponder, que tinham aquela característica de não precisão, que tinha que passar por transponder, depois ser inserido na multiplexação, nós passamos a adotar o dispositivo SFP já direto na aplicação, que seria o router, switch, já adequado para ser inserido direto na multiplexação ótica. Então, qual foi o ganho desse advento? Eu não preciso mais daqueles chassis. A mesma posição que seria ocupada pela interface, que depois teria que entrar no transponder, essa mesma posição é ocupada por uma interface colorida, que já entra numa parte comum, que eu não preciso de expansão. Eu consigo expandir a totalidade do sistema DWDM sem ter que incluir mais nada de chassi nem de energia. Então, teve um ganho de recurso significativo. Então, quais foram as vantagens dessa adoção? Menos espaço ocupado, né? Porque os transponders exigiam novos chassis, menos eletrônica e menor consumo de energia por decorrência. A situação atual de hoje, que lógico, né, atual é de hoje. Sistemas de 40 canais, nós passamos a adotar sistemas de 40 canais, tecnologia Cisco, e dos PICs atendidos, no PTT de São Paulo, Global Crossing, Eletronet, Embratel, Terremark e USP estão em uso dessa tecnologia. E no Rio de Janeiro passamos a adotar também, o LNCC, a Log e a Global Crossing também são atendidos. Na época, em 2012, quando a gente passou a considerar essa tecnologia, nós adotamos sistemas de 40 canais e, na época, nós estávamos, o agregado do total de todas as localidades, a soma do tráfego de todas as localidades ainda não atingia 200 GB. Então, naquele momento, pareceu para nós que 40 canais de 10 GB seriam eternos, né? A gente talvez não precisasse se preocupar nunca mais com multiplexação e expansão de capacidade. Só que hoje, nós já estamos com PICs atendidos com 30 dos 40 canais e com previsão de esgotamento no início de 2015. Então, o desafio para nós agora está sendo achar uma forma de ir além daquilo que a gente previu que possivelmente era eterno, né? Uma coisa importante também para considerar aqui é que quando PICs que demandam esse tipo de esse volume de canalização de tráfego, vocês podem ver aqui, 40 canais falando com o remoto, o R aqui representa o remoto, que é o PICs que está hospedado na Log, na Level 3, tudo. E o C1 e C2 são os dois centrais para onde a gente canaliza o tráfego, para a questão de redundância. Então, eu tenho 40 canais no uplink para cada um dos centrais e mais 40 canais que eu entrego para exatamente ter a contribuição do tráfego dos participantes que estão naquele PICs. Então, entra 40 GB, 40 canais de 10 GB, e esses 40 canais de 10 GB fluem pelo uplink para chegar nos dois centrais e depois ser transmitido para o PICs, onde tem o participante que está na contrapartida da troca de tráfego. Então, só aqui, vocês veem que eu preciso de 120 interfaces de 10 GB. Então, a plataforma de aplicação que comporta essa capacidade de tráfego é uma plataforma que demanda uma grande quantidade de energia, que é um roteador ou um switch de grande porte, demandando de 4,5 kW até 9 kW. Tá? A gente tem casos aí onde a gente está chegando próximo de 9 kW. Bom, então, quais são as opções que a gente tem para ir além dos 40 canais? Tá? Uma das opções que está lá em cima, naquele Y, eventualmente, poder contar com mais fibra ótica, porque aí o que eu faço? Eu coloco mais sistemas DWDM, iguais aos que já estão instalados, e eu consigo multiplicar a capacidade eu vou multiplicando sistemas DWDM. Como eu preciso de um par de fibra por sistema DWDM, se eu tiver a disponibilidade de mais um par, eu coloco outro sistema. E essa é uma opção, só que aí vai demandar mais fibra por parte do hospedeiro do PICs, né? Que a responsabilidade dele é a fibra. Um outro recurso em cima do par de fibra ótica existente, eu trabalhar com
expandir, ao invés de 40 canais de 10, passar para 40 canais de 100 GB. Ou 80 canais de 10 GB. Tá? Quais são os prós e contras de cada uma dessas opções? No caso do 100 GB, 40 canais de 100 GB, eu tenho como pró o aumento da capacidade, né? Eu vou de 400 GB para 4 TB, 40 canais de 100 GB atingem 4 TB de capacidade. Quais são os contras? A gente já chegou a investigar e, em cima da base instalada de multiplexação, simplesmente se eu trocar os módulos de 10 para 100, talvez eu tenha que pular canal em função da interferência entre canais. Então, eu caio de 40 para 20 canais. Mesmo assim, ainda é um recurso, ainda vai além do que a gente consegue com 40 canais de 10. Eu tenho a necessidade de uso de transponders. Hoje, eu não tenho disponibilidade de 100 GB que possa entrar diretamente no sistema de multiplexação. Eu já vou ter que voltar para aquela etapa do transponder. Eu coloco uma interface de 100 GB conectada a um transponder de 100 GB, e aí sim eu posso entrar no sistema de multiplexação. Então, o aumento da capacidade em 100 GB tem que contar com aquela questão do volume de chassis para poder colocar mais transponders de 100 GB. E uma outra coisa que é grave para nós hoje é a limitação da plataforma de rede. Hoje, no meu roteador, onde eu coloco um chassis com 36 interfaces de 10 GB, hoje eu só consigo colocar, nesse mesmo slot, 2 interfaces de 100. Então, eu caio de 360 GB de capacidade por slot para 200 GB de capacidade. Essa é uma das limitações, é um grande inconveniente também. Tá? E a adoção dos canais de 80 canais de 10. Eu tenho como prós o aumento da banda. Está dando uma contato aí? Ah, tá. Eu vou de 400 GB para 800, eu consigo preservar a capacidade por slot na plataforma de rede, né? Só que eu tenho uma diminuição da potência máxima por canal, eu começo a limitar o meu alcance máximo, porque eu vou ter que compartilhar a mesma amplificação, em vez de 40, 80 canais. Então, a potência por canal diminui. Então, eu tenho um comprometimento do alcance desse sistema. A má qualidade das fibras interfere, né, dificulta no projeto de viabilidade, e a necessidade de troca dos módulos por causa da largura espectral. Eu vou só comentar rapidamente aqui a questão da largura espectral. Um laser de DWDM, ele, entre outros aspectos, ele é caracterizado por dois parâmetros. Um que é a frequência central, é a frequência de sintonia dele, e outra é a largura de luz que ele emite. Além da frequência central, ele também tem umas raias laterais, onde ele não é um laser ideal, ele transmite luz, onde não me interessa, mas é uma característica, é natural isso daí. Então, os lasers são caracterizados pela largura espectral. Então, no sistema de 80 canais, eu teria a banda ímpar, que normalmente eu trabalho, eu tenho 40 canais da banda ímpar e 40 canais da banda par. Então, para fazer uma expansão de 40 para 80 canais, os 40 que eu teria em uso seriam aqueles de cima. Eu agregaria outros 40 compondo os 80 canais. Tá? Isso se eu tivesse os módulos óticos que a gente usa com largura espectral de 50 GB. Só que, quando a gente fez a aquisição lá, que a gente achava que 40 canais eram eternos e tudo mais, nós adquirimos módulos com lambda fixo. A característica do laser de 50 GB é quando ele é tunable. A interface SFP ela é tunable. Quando ela é fixa, ela tem uma largura espectral de 100 GB, que foi a que a gente adquiriu lá, e a gente vem administrando o reuso dessas interfaces aí de uma forma meio trabalhosa, mas foi o que a gente fez a opção. Então, se por acaso eu recorrer à banda par para poder sobrepor a banda ímpar, eu tenho uma interferência entre canais, quer dizer, aquele excedente de largura espectral dos canais originais vão interferir nos 40 canais que eu colocaria para compor os 80. Tá? Então, eu teria que trocar toda a minha base instalada. Todas as interfaces SFPs que estão em uso hoje em multiplexação WDM teriam que ser trocadas. Então, estamos pensando aí
de que maneira trabalhar para poder fazer essa expansão. Então, hoje, a demanda dessa capacidade é para a localidade de São Paulo. Qualquer solução que seja descoberta para São Paulo pode ser estendida depois para as que tenham demanda futuramente. Outras localidades ainda não tiveram essa demanda. Tá? E esse projeto que a gente está tentando viabilizar de expansão é um projeto para 2015, conforme eu já comentei. Tá bom? Bom, era isso que eu queria comentar. Se tiverem alguma pergunta, algum comentário, estou à disposição. Quando vocês fizeram a opção de utilizar as SFPs coloridas, né, nos sistemas Padtech e Cisco, assim, isso hoje a gente é conhecido na indústria como o Lambda Alien, né? Vocês tiveram alguma dificuldade, algum questionamento dos fabricantes dos equipamentos de transmissão, ou isso foi tranquilo? Como é que foi a experiência aí de utilizar? Não, ela foi tranquila porque, na verdade, assim, né, a gente não simplesmente fez uma opção, vai ser aquele pronto. Nós fizemos uma licitação da parte comum. Agora, a questão da adoção do canal Alien, né, que a gente comenta, foi por uma série de recursos que seriam integrados, por exemplo, recursos hoje que são intrínsecos de um sistema de transmissão, uma plataforma, por exemplo, WDM, que, no caso lá, quando a gente usava transponder, o FEC, a parte do OTN era integrada ao sistema de WDM, e a plataforma de aplicação não tinha esse conhecimento, a partir do momento que você integra o colorido na interface, na plataforma de aplicação, você consegue agregar aquelas funções que antes eram do DWDM, que é correção de erro, o FEC, né? O FEC, o OTN, que dentro do OTN você tem monitoração de performance, que antes você teria que enxergar isso no DWDM. Foram repassados, é uma tendência que isso seja repassado para a plataforma de aplicação. Sim. Então, até mesmo, por exemplo, uma comutação de proteção, que antes precisaria chegar ao limite de correção de erro do DWDM, para que a aplicação pudesse fazer uma comutação, hoje, quer dizer, existe já o recurso, né? É uma questão de implementar. A própria plataforma de aplicação vai poder tomar a decisão de em que momento ela vai ter a possibilidade de fazer a comutação, entendeu? Então, todo esse contexto foi que motivou a gente a falar, bom, vamos acreditar nessa inclusão, até mesmo, assim, isso é um agregado a todas as vantagens que eu já comentei, diminuição do espaço, eu não tenho necessidade de começar a incrementar chassis, entendeu? Contar com disponibilidade de mais energia. Então, quer dizer, agregou bastante nessa... Quando você colocou o primeiro canal Alien lá no sistema da Cisco, por exemplo, você não teve que habilitar uma licença ou pedir uma configuração especial para isso, ou só espetou lá no MUX não, e vamos existiam duas opções. Num primeiro momento, que nem eu comentei com vocês, eu tinha a intenção de crescer de 10 em 10 canais. Eu realmente tive que primeiro comprar 10 canais, depois pagar a licença para mais 10 canais. Licença do MUX, aí você está falando. A própria licença do MUX. A licença do MUX, isso. Tá. Só que, num segundo momento, quando a gente viu que a coisa ia crescer mesmo, a gente fez uma opção que a Cisco tinha também a opção de compra do sistema completo. Para eu não precisar pagar licença a cada grupo de canais que eu mas, cresço. por exemplo, você comprou 40 canais, aí você vai usar um canal 31. Isso. Mas esse canal 31 ele está sendo iluminado não por um transponder da Cisco, mas por um SFP colorida de um switch. Isso. Nesse caso, você teve que pagar alguma coisa para a Cisco extra por ser um canal Alien ou configuração? Não, é transparente. Não, a Cisco, para a Cisco não é um canal Alien. Para ele não o sabe, Alien, né? Quando você, por exemplo, eu vou usar, por exemplo, isso aí no Padtech. A gente chegou a usar, funciona perfeito, né? Tá, entendi. Mas o fato de eu comprar a licença para uso irrestrito da plataforma de multiplexação, por exemplo, pode usar canais, os 40. Eu posso usar à vontade sem pedir licença novamente para poder acrescentar nada, entendeu? Entendi. Uma outra dúvida era quando você comentou
ampliação dos canais de 40, de 100, junto com o de 10. Tá. E questão de uso da banda de guarda, né? Isso. Se vocês estudaram um modelo de não criar uma banda de guarda entre os canais, mas separar tipo os canais altos para 100 GB, uma banda de guarda no meio e os canais baixos para 10 GB. Aí você não perderia tantos canais para... Não sei se isso foi viável, se não foi. Não, simplesmente consideramos, mas assim, como eu falei, né, a gente ainda está na análise da melhor solução. Isso daí foi considerado. Você, por exemplo, mesclar canais de 100 com canais de 10, quer dizer, você vai conseguir expansão da mesma forma. Para um canal de 100 que você colocar, você está agregando 10 canais de 10, considerando, sim, a utilização compartilhada de 10 com 100. Tá bom, obrigado. Obrigado, você. Bom, obrigado, Salvador, pela apresentação. Tem mais uma. Bom, acho que não sei. Não sei se tem tempo ainda para uma pergunta. Rapidinho. Bom, Carlos, na verdade, são duas perguntas simples. Uma é com relação ao nivelamento de sinal. Como a rede foi crescendo aos poucos, como é que vocês estão administrando o balanceamento dos sinais na rede, se isso é feito por software, se vocês têm que fazer alguma intervenção de atenuação para poder fazer o balanceamento de sinal. E a outra é muito fácil olhar as coisas em retrospecto, né? Hoje dá para ver que o sistema foi evoluindo de forma incremental e que talvez algumas decisões lá atrás pudessem ter sido diferentes, assim, né? É sempre assim. E uma em particular é o seguinte: você estava comentando sobre a questão das licenças, da parte do WDM. Vocês investiram um WDM que tinha muita inteligência embarcada e, de certa forma, ele hoje passa a ser um sistema mais passivo do que ele era originalmente. Se vocês fossem desenhar um sistema desse do zero, de novo, a estratégia do sistema óptico, em termos de ter mais inteligência embarcada na rede, no DWDM, seria diferente? Bom, a primeira pergunta. Nós sempre nos preocupamos, desde o advento dos primeiros DWDMs, que, na verdade, não tinham a questão da compensação ótica de forma automática, a gente já contava com um recurso manual, que é os sistemas de multiplexação, eles contam com um dispositivo interno chamado VOA, atenuador óptico variável. Isso é por canal. Então, mesmo que manualmente, eu consigo entrar lá e fazer a compensação, a equalização de canais, de forma manual, mas totalmente eficaz, né? Na questão, quando a gente fez a segunda licitação para a compra de uma segunda rodada de sistemas WDM, no caso, a Cisco ofereceu para nós um sistema automático de equalização. Então, hoje existe uma placa lá dentro que eu posso inserir os canais com a diferença de potência que for. As SFPs podem ter variação de potência. Essa placa, esse recurso, que está integrado a uma interface, uma placa ROADM, ele consegue fazer a equalização de canal de forma automática, eu não preciso me preocupar. Eu posso, eventualmente, precisar de um incremento de potência no determinado canal, que está taxando o erro por algum motivo ali, eu vou lá e faço isso manualmente. Mas a equalização inicial é feita de forma totalmente automática. E na segunda pergunta, na verdade, nós não temos sistemas passivos. A questão do uso do sistema passivo é por uma questão de economia em função de uma distância a percorrer. Entendeu? O que eu deixo de usar é a inteligência do sistema que me permite equalização de canal, me permite essa questão da amplificação. Tá? É uma subparte de um sistema complexo que eu simplesmente conto com a multiplexação e demultiplexação para atingir, sei lá, coisa de 10 quilômetros. Entendeu? Eu faço a questão eu não preciso ter tanta essa preocupação com relação à equalização de canal, num enlace de curta distância, não preciso de amplificação, mas ele não deixa de ser uma solução que foi retirada de um contexto de sistema totalmente inteligente. Tá bom? Obrigado, Salvador. Obrigado.